Começa agora Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais um Acelera Mulheres, o seu programa semanal sobre empreendedorismo, carreira e dia a dia da mulher capixaba e do Brasil. E do Brasil porque hoje a gente não tem uma capixaba, a gente tem uma carioca com coração capixaba. No Acelera Inspiração de hoje, vamos receber Flávia Raposo. Acelera Inspiração. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Ana. É uma alegria poder estar aqui, né, nesse momento tão especial de falar para você e para outras mulheres, né, que vão nos assistir. Obrigada, Flávia. É um prazer ter você conosco. E hoje eu quero que você comece se apresentando, contando da sua história, de quem é a Flávia e quem é a Flávia na vida pessoal e também profissional. Bom, Ana, acho que é bacana pontuar assim que muitas vezes a gente pensa, você chegou aonde chegou como, né? E é muito comum a gente ouvir assim, é um jabuti que alguém colocou na árvore, né? Nós que somos mulheres, a gente lida muito com esses preconceitos, né? Por que chegou lá? Né? Qual competência tem? E assim, toda a minha trajetória foi marcada muito por vencer desafios, né? Eu nasci em Teresópolis, que é a região serrana do Rio de Janeiro, né? E eu sou a 6ª filha de uma família de 8 irmãos, né? Então, eu sou a 6/8 ali. E não tinha nenhuma pretensão, assim, de estar aqui, né, num programa como esse, né, e de estar vivendo esse momento de vida quando eu era criança. Eu acho que eu nem sabia o que sonhar naquele momento, mas o gosto pelo estudo, pela leitura, foi o grande diferencial na minha vida. Então, mesmo tendo uma infância de sítio, de interior, de brincar com as coisas que eram ali naturais, né, da vida do campo mesmo, eu sempre quis mais, eu sempre quis estudar, eu sempre quis conhecer. E o gosto pelo estudo, pela leitura, foi o que me moveu, né, na vida. E a minha formação e o meu trabalho sempre foi na área de finanças, de contabilidade, de finanças. Né? São mais de 30 anos aí de carreira. Começou muito jovem, né? Eu comecei criança, né? Porque quando a gente fala isso, a gente revela a idade, né? Mas, enfim, e nesses tantos anos, uma coisa que sempre me marcou foi a questão de lidar com pessoas, de gostar de lidar com pessoas, né, e chegar à liderança, né, de uma empresa, como hoje lidero, né, uma empresa com 1.400 colaboradores, né, que eu atuo como diretora administrativa financeira, que no mundo corporativo a gente chama daquele cargo de CFO, né? E então, para mim, assim, é uma alegria muito grande, né, ter vivido. Eu construo, né, uma carreira ao mesmo tempo que executiva, também acadêmica. Eu leciono numa faculdade, leciono aqui na FUCAP. Então, eu tenho aí uma carreira de ter feito mestrado, doutorado. Então, se hoje eu vivo aqui, né, no Espírito Santo, já há 19 anos, por isso, sim, sou capixaba de coração, né? Amo o Rio, nunca vou negar minhas origens, mas amo, né? Eu falo nosso estado, e quando eu falo nosso estado, a gente já sabe que não é daqui, né? Mas é o meu estado aqui, o que eu defendo, o meu estado do coração. E foi assim, vencendo bastante desafios ao longo da vida, me inspirando na minha mãe, que era uma guerreira, assim, de cuidar de 8 filhos, né? Você imagina ali o que é você ser mãe de 8, né? Ser a mãe de 1, então você multiplica aí, né? Você já consegue ter aí uma ideia. E em condições completamente adversas, né? Eu não consigo nem imaginar. Eu acho que eu também não. Na posição dela, não, né? Eu imagino aqui na minha posição de filha, mas não só imagino como sei, né? Mas é isso. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje, né, nesse programa e a gente bater esse papo. E Flávia, você tem uma carreira relevante e ganhou um prêmio muito importante o ano passado como a CFO do ano, a diretora financeira do ano, aqui no Espírito Santo. E na ocasião, você também reconheceu a sua mãe. Sim. Falou do quanto ela inspirou. E olha como é importante o papel de outras mulheres na nossa vida, especialmente
das mães. Como é nobre e impactante mesmo o nosso papel de mulher na sociedade, né? Eu lembro de uma frase, né, que a gente escuta muito. Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Quem nunca ouviu, né? E acho que o mundo precisa acordar, né, para pensar assim, né? A mulher está no lugar que ela quiser, né? Mas nós, enquanto mulheres, a gente tem por trás também de nós, de nossa trajetória, histórias de outras grandes mulheres que inspiram, né? E eu tive a honra de ter a minha mãe. Hoje é um dia emblemático para mim, porque hoje faz 15 anos que ela faleceu, né? Exatamente hoje, né? Então, assim, para mim, a minha vida inteira, assim, embora eu não a tenha mais, mas é como se eu ouvisse os conselhos dela, os princípios dela, os valores dela. Isso norteia a minha vida e acho que também dos meus irmãos, né? De um modo geral, até hoje, né? Mesmo ela não estando aqui já há 15 anos. Olha, eu não sabia. Então a gente vai dedicar esse programa para sua mãe e para todas as mães, ou futuras mamães também, sim, que estão nos ouvindo, porque de fato é um papel muito importante e especial para a nossa sociedade e para a construção do mundo que a gente tanto deseja, né, Flávia? Uma liderança, né, que a gente, queira ou não, a gente tem essa sociedade patriarcal, ela já enraizada, e aí sem querer levantar nenhuma bandeira, mas é importante destacar isso, né? Que ambos têm sua importância dentro do lar, né? Qualquer que seja hoje o formato de lar que se tenha, né? Sim. No entanto, é importante frisar que eu tive a experiência da minha mãe ser a pessoa que era a liderança, né? Era ela quem inspirava, era para ela que a gente pedia as coisas, se tinha que sair, se queria, né, namorar, né? O que quisesse fazer tinha que ser com a aval dela. E o sexto sentido, assim, muito grande, né? De falar assim, isso aí, acho que não vai... Aí a gente insistia para quebrar a cara e saber que ali na frente teria que dar a mão à palmatória para dizer que ela estava com a razão. Né? E dessa sua fala eu quero explorar 2 temas. Vou começar pela parte boa, que eu acho que é algo de fato que temos diferente e especial. Nós temos esse sexto sentido. A mulher, ela tem uma conexão mais forte com o divino, seja lá o que você queira dizer, com energia, com algo superior. A espiritualidade, digamos assim. A gente tem esse sexto sentido apurado mesmo, e é quase um canal de comunicação entre o que a consciência, entre o que vai além da nossa consciência, nos guiando para o caminho. Tem inclusive um livro que eu comecei a ler bem complexo, que é Mulheres que Correm com Lobos, que fala muito sobre esse instinto e a intuição feminina, e eu acho que isso é muito bacana. Mas com você eu quero explorar o seguinte, você falou do patriarcado. Não sei se todo mundo sabe, mas nossa sociedade, há cerca de 10 mil anos, ela foi liderada por mulheres e a gente chamava do período matriarcal, que era quando as mulheres e as mães eram o centro da sociedade. Desde então, esse sistema social foi extinto, os homens começaram a ser o centro da sociedade e é aí que se começa o patriarcado. E não é algo de nem bom ou ruim, é um sistema diferente, mas que privilegia o homem, por ele estar no centro. E você vem de uma área de finanças que é extremamente masculina por natureza. Nós temos, obviamente, habilidades naturais, algumas desenvolvidas, algumas outras naturais. E o homem, não sei se naturalmente ou pelo contexto, ele é acreditado a ter um raciocínio mais lógico, mais pragmático, e a mulher vai mais para a intuição, para a empatia. Por isso, finanças normalmente é ligada aos homens. Como é construir a carreira no mundo de finanças e ser uma líder no mundo de finanças que não só masculino, como também notoriamente agressivo? Foi um pouco daquilo. Eu acho que talvez ver o exemplo da minha mãe tomando
as rédeas, né, da casa, inclusive na parte financeira, talvez tenha construído em mim um pensamento que sim, isso é papel de mulher, né? Pode ser. Já que a gente está fazendo aí esse programa pensando nessa influência, né? Então, aos 10 anos de idade, eu nunca fui uma pessoa que gostou de fazer as coisas da casa. Tipo, o cuidar da casa, o lavar, o passar, o ajudar nessa parte da casa. Então, minha mãe, naquele momento da nossa fase, ela era uma cidade muito fria, né? Teresópolis é uma cidade fria. Então, ela fazia muitas blusas de tricô, crochê, essas coisas. Então, meu papel era, já desde os 10 anos, assim, ir buscar a lã na casa da pessoa para a qual ela fazia as encomendas, trazer a lã, depois levar a blusa feita, receber o recurso e cuidar daquele recurso. E quem fazia mercado desde muito nova, assim, as compras de mercado para casa era eu. Então, o administrar finanças e o cuidar disso, para mim, foi uma coisa que foi naturalmente construída. O gostar da parte de finanças também, né? O gostar de matemática, o gostar dessa parte de números também, eu acho que contribuiu para eu seguir e sem muito me perguntar assim, se isso é papel de mulher ou não é papel de mulher. Eu acho que eu fui chegando. E é muito comum participar hoje, né, no ambiente que eu vivo, que é uma empresa predominantemente masculina, né? Às vezes eu sou a única mulher numa reunião com 12 homens, assim. Né? Na reunião de diretoria eu sou a única, na reunião com o conselho eu sou a única. Então a gente vai fazendo com que aquilo se torne normal. Quando eu paro para olhar isso, né? E às vezes essas recentes discussões que a gente começou a ter, isso é muito saudável, do papel da mulher, do empoderamento da mulher, é que começou a saltar assim essa questão para mim, assim, do quanto que isso é diferente. Mas na verdade, sabe aquela história assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez? É um pouco isso. Isso foi acontecendo na minha vida e eu nunca parei para pensar assim que isso é uma coisa para homem, né? Até porque eu sempre gostei de números, eu sempre quis fazer essa parte, embora se falar de sonho de juventude, o sonho era ser jornalista. Ah, é mesmo? Bem, estamos aqui, né? De alguma forma, né? Interessante, Flávia. E muitas vezes a gente se sente podado pela sociedade, pelo contexto, pela família. E é o que hoje a gente tem consciência de que lugar da mulher é onde ela quer. Mas, para isso, é preciso bancar a escolha. Porque, certamente, agora que você tem uma consciência mais ampliada desse contexto, me diga, você já sofreu algum assédio? Com certeza. Né? Isso aí acho que faz parte da vida da maioria das mulheres, né? A gente tem de assédio moral, até assédio sexual, né? A gente sofre isso porque o mundo corporativo, ele, como você falou de fases, né? Hoje a gente vive na fase da predominância, né, do patriarcado ainda. A gente sabe que o mundo corporativo ele foi feito por homens e para os homens. Né? Estranho é a mulher chegar, né, estar ali, então um ambiente de conversa. Eu não estou falando da empresa que eu trabalho agora, não. Estou falando de outras experiências passadas na vida. Né? Inclusive fora da empresa. Fora da empresa, inclusive. E o fato, né, do estereótipo que se cria, né? Por isso que eu falei assim, a gente às vezes vê uma mulher, né? E foi muito legal quando eu ganhei o prêmio, né? Você falou que eu honrei minha mãe ali naquele momento, e de fato. Mas assim, muitas mulheres depois, elas vieram para mim, Flávia, você me representa, você me representou. E de todas as camadas sociais, eu não estou falando só de mulheres do mundo corporativo, que de repente... uma analista ali que fala assim, cara, se ela chegou à diretoria, eu posso chegar também. Né? Deixa eu ver o caminho que ela fez para chegar. Então, é o que eu posso dizer que o caminho foi de muito esforço, de muito estudo. Enquanto muita gente estava descansando, eu estava ali fazendo uma faculdade à noite. Eu fiz 2 vezes o que era chamado de 2º grau, né? O ensino médio, porque não tinha como fazer faculdade na época. Então, eu fiz o curso de formação geral na época, depois eu fiz o técnico em contabilidade, que foi a porta para eu fazer a graduação com bolsa,
parcial, que depois eu ganhei a bolsa de mestrado aqui no estado por causa de um prêmio que eu fiz, justamente de um trabalho que eu fiz na área de gestão e finanças, né, de gestão e negócios. Com isso eu consegui a bolsa do mestrado aqui integral. Então foi fazendo essas coisas assim e vivenciando esses momentos que cheguei até aqui. Então é um caminho de construção. Então assim, você ouvir uma outra pessoa, né, querer diminuir o que você conquistou, simplesmente pelo fato de você ser mulher, isso é doloroso, né? E lidar com isso não é uma tarefa fácil, mas é importante que a gente se sinta empoderada, assim, e acho que esse empoderamento do lado muito saudável dele, de dizer assim, olha, não é nós contra eles, mas somos juntos, nós com eles, né? Nesse sentido. Mas lidar com esses assédios, assim, não é uma tarefa fácil do dia a dia, não. Você precisa de rede de apoio, de terapia, né? Precisa, porque você vai conviver com essas questões, né? No dia a dia, assim. Até que a gente dê um salto de evolução cultural, que eu acredito que ainda é necessário acontecer na maioria dos negócios e na maioria das sociedades, dos países de um modo geral, a gente vai ainda conviver com ter que deixar essas questões de lado por um propósito maior. E talvez não só deixar de lado, mas aprender a lidar com isso. Porque é uma condição. Enquanto ela não é transformada por mulheres, por líderes como nós e como quem está nos ouvindo, nós temos que ter sabedoria para lidar, porque existe. Para mim, o maior aprendizado dessa jornada toda de carreira e de vida como mulher, para lidar com toda essa situação, foi colocar limites. Saber os meus limites e saber impor esses limites. E quando eles são transgredidos, romper aquele lugar onde estou. Para você, Flávia, qual foi o seu maior aprendizado? Qual é a sua grande lição para lidar com de tudo que você falou, se você pudesse resumir, para lidar com esse sistema social masculino, principalmente numa carreira corporativa? Acho que você falou tudo, é a questão dos limites mesmo, sabe? Porque apesar de virem essas conversas atravessadas, quando a gente consegue, né, impor os limites até aqui, daqui para cá não, né? Que é a cultura do respeito também. Eu acho que você saber impor esse respeito, isso muda muito. Eu acho que o limite é um grande aprendizado, é o impor respeito, é não deixar às vezes se levar por uma questão ali momentânea, né? Você ter essa ideia de todo, de avaliar um cenário, né, como um todo, para você tomar uma decisão também, né? Quanto ao que está vindo, o que você está escutando, o que você está ouvindo, aquilo ali é realmente um assédio, é uma brincadeira de mau gosto. Então, hoje a gente ainda vive um tempo em que você tem canais, né, de comunicação nas empresas e em todos os lugares, onde essas questões elas acontecem de uma forma até mais velada do que era há 10 anos atrás. Certamente. Né? Estamos caminhando. Estamos. E, gente, com uma financista, eu não ia perder a oportunidade de fazer o Voa com Suas Finanças com as dicas de Flávia. Voe com Suas Finanças. Então, Flávia, para a mulher que está nos ouvindo, qual é a sua dica para a gestão de patrimônio, para a gestão das finanças? O que você indicaria para a nossa ouvinte? Bom, primeiramente, né, tenha uma planilha. Se você não lida bem com o computador, não lida com Excel, para você ter uma planilha, hoje você tem aplicativos no celular que você consegue colocar ali todas as suas entradas de recurso, todas as suas receitas, todos os seus haveres ali, tudo que você vai receber e tudo que você tem já comprometido para gastar. Então, se você não lida bem com isso, aquele velho caderninho que você coloca de um lado tudo que você tem para receber, do outro lado tudo que você tem para pagar e, consequentemente, consegue perceber ali quanto que vai sobrar de recursos. De tudo que você tem, né, de recursos para entrar, de tudo que você já tem comprometido de recursos para sair, né, o que sobra para você fazer
os investimentos, o que você vai poupar daquele valor, o que você vai investir na sua carreira, o que você vai investir em se sentir mais bonita, em se sentir melhor, em ter qualidade de vida. Então, muita gente acha, né, e isso também é uma fala do mundo masculino, não posso dar um cartão de crédito na mão da minha esposa. Né, eu acho que isso não existe, né? A gente sabe muito bem administrar um recurso, administrar um lar, administrar as finanças de uma casa, né? Então, assim, se você é uma empreendedora, né, e está ali fazendo as coisas para contribuir na receita da sua família, que isso é muito comum, né? Faz um bolo para fora, faz uma unha, faz alguma coisa que seja uma receita complementar. Independente da grandeza dessa receita, né? Isso é muito importante, porque quando a gente consegue planejar no pouco, quando a gente estiver ganhando muito, aquele sentimento de planejamento, aquele aprendizado, aquela disciplina vai perseguir você, né? Amém, né? E quando você consegue colocar isso, você consegue saber para onde foi o seu recurso. Então, por exemplo, se você que está aí nos assistindo conhece, né, consegue lidar bem com a parte de sistemas, de computador, de uma planilha de Excel, você consegue fazer isso, você consegue pensar assim, bom, para eu comprar um carro, para eu trocar de carro, para eu fazer alguma coisa que eu estou com muita vontade, uma viagem, o que eu vou ter que fazer para juntar, né, para somar esse recurso aqui até o final desse tempo para eu realizar aquele sonho ali na frente, né? Então, isso é importante, porque você consegue tanto prever o que você tem para receber no futuro, o que você já tem comprometido para gastar e o quanto você compromete da sua renda com essas coisas que são importantes, né, que fazem a gente feliz na caminhada. Ou seja, ter consciência também na gestão dos seus recursos, para onde que ele vai e se vai para onde realmente desejamos e não só deixar como a música, deixa a vida me levar, né? Com certeza. Muito obrigada, Flávia. Nós vamos agora para o próximo bloco de respostas às perguntas das nossas ouvintes. Acelera Juntas. E agora no Acelera Juntas, vamos responder as perguntas das ouvintes. Nós temos hoje a Bruna. Me chamo Bruna, Ana, trabalho numa empresa familiar, tenho 46 anos e tenho um novo chefe extremamente machista. Olha lá, Flávia. Como lidar? Os donos não são assim, mas não enxergam o jeito desrespeitoso do novo diretor. Nós já começamos falando sobre impor limites. Nesse caso, como os sócios da empresa não são assim, eu acredito que ela tem uma ambiência, e imagino que você acredite comigo, ela tem uma ambiência para compartilhar. Mas compartilhar não no tom de lamúria. Leve fatos e dados. Mostre em que dia, em que situação, quais foram as palavras, as colocações. Saia desse lugar de sentimentos e leve pragmatismo para os sócios. Certamente, se eles são respeitosos, como mostrou na sua pergunta, eles vão entender e vão orientar esse novo gestor. Você concorda, Flávia? Sim, perpassa pelos limites que você falou, né? Que ela coloque os limites e se ela sentir esse ambiente de confiança para levar para os sócios, é a hora. Muito bom. Se você também quer mandar suas dúvidas para o Acelera Mulheres, envie um e-mail para atendimento@aceleramulheres.com.br. Quem sabe a sua pergunta também estará aqui. Carreira no Acelerador. No Carreira do Acelerador de hoje, vou contar para vocês um caso curioso e que foi fundamental, Flávia, para a minha carreira. Eu comecei a minha carreira em finanças, imagino que você saiba, e estagiei ainda quando na faculdade, no Banco do Estado do Espírito Santo. Era um grande sonho, uma grande empresa, e eu trabalhei na gerência geral financeira, inclusive aqui pertinho dos estúdios. O dia a dia era muito bacana. Eu lembro que eu chegava cedo porque eu era tão feliz, o meu time era maravilhoso e eu já lidava com investimentos, com grandes quantias, eu achava o máximo, novinha,
aquilo tudo que eu sempre sonhei. Bem, me dediquei, como sempre me dediquei na faculdade, na escola, e logo veio uma oportunidade de concurso. Todo mundo acreditava que aquela Ana tão dedicada passaria no concurso e continuaria a carreira no Banestes. E era mesmo o que eu queria. Mas também eu era talvez, digamos, arrogante, típico de uma pós-adolescência, de uma inocência, e achei que só estudar, como eu estudava para a faculdade, para a escola, era o bastante. O concurso veio e, para a surpresa de todos, talvez não a sua, depois que eu contei isso tudo, eu não passei. Nesse momento eu começo a duvidar de mim. Apesar de boa aluna, de boa profissional, né, uma boa estagiária, e foi o primeiro momento, a primeira vez que eu tive contato com a síndrome da impostora. Apesar de todos os meus feitos positivos, eu comecei a duvidar do meu valor. Mas foi também aí que eu aprendi a diferença entre autoconfiança e autoestima. Eu era valorosa, eu era capaz, eu era dedicada, eu era disciplinada, eu era até inteligente. O que eu precisava era me dedicar um pouco mais, continuar nessa dedicação. Porque a minha autoconfiança poderia até estar abalada, porque eu tive um resultado negativo, mas ela não definia quem eu era. E a partir daí, com uma autoconfiança reestabelecida, a carreira foi para o acelerador. Então a minha dica para vocês que estão nos ouvindo, não bote o seu valor no lugar das suas experiências, dos seus resultados. Todo mundo erra. Aliás, é uma das formas mais eficazes de aprendermos, de evoluirmos. Use os erros como aprendizado. Tem um ditado, Flávia, que diz que a gente nunca erra. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. E eu te convido, então, a sempre ou acertar ou errar. Modo Turbo. Modo Turbo. Nesse bloco, a gente fala sobre dicas de livros, cursos, vídeos, tudo que pode fazer sentido na nossa jornada de desenvolvimento. E já que a gente está falando de finanças, Flávia, a minha dica é uma série que eu adoro, que chama Billions. É uma série americana, ficou bastante conhecida, inclusive, porque tem uma princesa, que se tornou princesa depois, a atriz que se casou com o príncipe da Inglaterra, mas essa é uma série também que fala sobre os dilemas do mercado financeiro. Os dois artistas principais, os dois atores principais, representam um poder público e um grande empresário ambicioso do mercado financeiro. Tem dilemas éticos, de carreira, inclusive pessoais. E quem está pensando em enveredar por esse caminho de finanças ou simplesmente quer uma ficção gostosa e instigante, minha dica então é Billions para vocês. E você, Flávia, qual é a sua dica? Como disse, que gosto muito do mundo acadêmico, eu vou dar uma dica do mundo dos livros. Muito bom. Tem uns livros muito interessantes que são escritos pelo Jim Collins e que eu sugiro que você leia, começando pelo Feitas para Durar. Ele traz exemplos de empresas comparadas com outras grandes empresas, que são empresas centenárias e que mantiveram ali, né? Porque no mundo corporativo a gente tem uma ideia de que tudo sempre precisa mudar. A gente tem que estar em constante mudança. Sim, o mundo está em constante mudança. No entanto, tem certos valores na sua ideologia central que você precisa manter. Isso vale para a vida da gente, isso vale para a vida das organizações. E esse livro discute essa questão desse núcleo duro, dessas ideologias centrais que são necessárias de serem preservadas, que levam em questões valores éticos, né? Aquilo que são os propósitos organizacionais, o propósito maior realmente de uma empresa existir, maior do que daquela declaração de missão, visão e valores que muitas vezes está na parede das empresas, mas não está enraizado de fato na cultura de uma organização. Então esse livro é muito interessante, é um livro fácil de ler, é um livro que traz histórias de grandes empresas como a Disney, que inspiram, né, a você
seja qual for a sua fase de vida numa organização ou até ainda não numa organização. O livro seguinte é o Empresas Feitas para Vencer, que ele fez com base no Feitos para Durar, e que traz também, num outro olhar, as competências que muitas vezes a gente precisa ter dentro de uma organização para a gente conseguir alcançar a tão sonhada lucratividade, que é o que mantém uma empresa viva. A gente está falando de finanças. O que mantém uma empresa longeva? É ela ter lucro, né? Só que lucro é resultado de tudo que a gente faz. E quem é que faz o dia a dia numa organização? São as pessoas. Então, esse livro começa provocando que você tenha as pessoas certas dentro do barco e depois você aponta para onde você vai. E ele traz uma outra provocação interessante, Ana, que às vezes a gente usa no mundo corporativo aquela frase: o bom é inimigo do ótimo. E a gente usa isso no sentido assim, já que não dá para fazer o ótimo, vamos fazer o bom. Mas no livro ele fala justamente o contrário, que aquelas empresas que se contentam com o bom, elas nunca vão chegar ao ótimo. Então persiga o ótimo. Então esse livro nos faz pensar também sobre essa questão, que na vida da gente, né, igual quando você está na escola, você vai estudar para tirar o 6, o 5, que é a média que passa, ou você vai estudar para aprender, né, e a nota que vier é a consequência, mas provavelmente você não vai estar se nivelando ali pelo bom, né, ou pelo medíocre, digamos assim. Então é um livro que te faz refletir para a sua vida e para o mundo corporativo. Muito bacana, Flávia. Jim Collins, para mim, é uma grande referência. Esses 2 livros fazem parte de uma trilogia que eu recomendo toda liderança ler. Não só quem é líder da sua própria empresa, empreendedora, mas também quem está na carreira corporativa. São bíblias da liderança. Jim Collins também traz o conceito dos níveis de líderes. Então, Sim. assim, eu acho que, na minha opinião, é leitura obrigatória para toda mulher que quer exercer esse papel de liderança até dentro de casa. Sim. E mais do que isso, é um livro uma bíblia, porque ele não fala só sobre o que Jim acredita. É um extrato de uma pesquisa longa com milhares de empresas e executivos. Então, assim, é fato, é muita informação relevante que, se aplicada, pode nos levar num lugar melhor. E vou fechar essa entrevista comentando e complementando o que você falou também, Flávia. Existe um método que chama moonshot, que é tiro na lua, que a gente mira alto, porque mesmo que não acerte na lua, a gente vai chegar mais longe do que se mira abaixo. Isso não quer dizer que eu tenho que estar sempre nos cabeças. Porque existe também uma estatística que diz que quem quer sempre estar nos primeiros e está sempre tentando estar nos primeiros, não tem lugar para todo mundo. Então, quase 50% dessas pessoas falham. Mas aqueles que querem sempre melhorar e aí sim chegar entre os primeiros, o índice de falha é menor do que 10%. Então, esteja sempre buscando a sua melhor versão. A competição é com você, sendo você a melhor pessoa, a melhor profissional que pode. Assim a gente encerra mais um Acelera Mulheres. Espero que vocês tenham curtido bastante, que se inspirem, se empoderem e sejam sim a sua melhor versão. Muito obrigada, Flávia, também por ter participado. É uma honra e tenho certeza que todas as suas frases, todas as suas falas ecoarão por muito tempo em quem está nos ouvindo. Muito obrigada, Ana, e a todos que nos assistem. Né? Posso só finalizar com uma questãozinha do livro? Claro, por favor. Que eu me lembrei aqui, enquanto você falava, que a gente, né, que você falou mire na lua, e nesse Feitos para Vencer, tem o paradoxo de Stockdale, que foi um soldado americano, um comandante, que foi, na verdade, ele ficou refém, né, dos vietnamitas ali naquele momento da guerra, e ele tinha aquela questão de saber que alguma coisa ruim poderia acontecer com ele. E os colegas que estavam ali também no mesmo momento, né, reféns, eles faziam planos. Na Páscoa eu vou estar liberto, no Natal, no dia de ação de graças, no meu aniversário. E aquilo ia enfraquecendo muitas vezes quando aquela expectativa não se realizava. E como que o Stockdale conseguiu? Né? Como que ele conseguiu vencer aquilo e no final de tudo ele foi liberado lá, ele foi libertado
pelos que estavam tornando ele refém. Ele tem uma frase que ele dizia assim: eu nunca coloquei meta de sair dali, mas eu sempre acreditei que eu sairia. E aí, né, que eu acho que é uma coisa bacana, que um dos capítulos do livro ele fala isso, que eu acho que é o importante para a gente entender isso enquanto mulheres, o nosso papel na sociedade. Enfrente a realidade nua e crua, mas nunca perca a fé. Muito bom. Eu vou pedir licença para terminar agora com a última resposta. Tem que ser curta. Muqueca é baiana ou capixaba? Muqueca é a única, né? O resto é fechado. Muito bom. Obrigada e até o próximo encontro. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!